Meu nome é José Augusto Figueiredo da Silva. Sou aluno do curso de licenciatura em História do Polo de Esplanada da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. O tema do meu trabalho de conclusão de curso, o processo ensino-aprendizagem de História e a Escola Municipal Ponte Real de Iambu. Começo minha exposição com a citação de Fonseca, 2004, página 101. Ele afirma que a escola deve fundamentar-se como instituição social, um lugar plural, onde estabelece relações sociais e políticas, espaço social de transmissão e produção dos saberes e valores culturais. É o lugar onde se educa para a vida, onde se formam novas gerações para o exercício pleno de cidadania. Por isso, fundamentalmente, é um lugar de produção e socialização de saberes. A justificativa, o presente trabalho, cujo tema, o processo, aprendizagem de História e a Escola Municipal Ponte Real de Iambu, buscou discutir sobre o ensino de História como responsabilidade social, perpassando pela história da disciplina e a sua evolução ao longo do tempo no Brasil. Além de observar a relação entre os estudos desenvolvidos sobre o ensino de História em sala de aula e, posteriormente, sobre novo papel que a disciplina História deve trazer na relação professor-aluno e ensino-aprendizagem. O problema, qual é a contribuição do ensino de História na aprendizagem e o contexto cultural do aluno? A partir desse problema, pretendeu-se compreender, de fato, qual a contribuição do ensino de História na formação do indivíduo. Objetivo geral. Tendo como objetivo geral analisar a importância do ensino de História na construção do conhecimento de mundo no ensino fundamental 2. Os objetivos específicos. Conhecer o processo do ensino de História nas escolas do ensino fundamental 2. Caracterizar o ensino de História no processo de aprendizagem e formação social do aluno. Compreender a necessidade de estudar a disciplina de História pela sua importante contribuição para a construção do conhecimento de mundo. A metodologia, a pesquisa realizada através de estudos bibliográficos das teorias e os estudos atuais sobre o tema do ensino de História inicialmente. A seguir, foi realizada pesquisa empírica, entrevista com professores e alunos sobre a visão do ensino de História e sua contribuição nos dias atuais. Tema do primeiro capítulo: o que é História enquanto disciplina e sua evolução ao longo do tempo no Brasil. O ensino de História teve início com a presença dos jesuítas
e foi considerado matéria humanista integrada aos conteúdos de línguas clássicas, moral e filosofia. Pela Constituição de 1937, com o Estado Novo, introduziu-se um ensino profissionalizante que deveria atender às classes menos privilegiadas. A sociedade política, tomando consciência da importância do sistema educacional, o ensino de história, durante longo período nas escolas do Brasil, foi apresentado nos currículos como estudos sociais, pela Lei 5.692 de 71, nos quais dividiam como Geografia e História. OSPB, Organizações Social Política Brasileira, e OMC, Organização Moral e Cívica. Trata-se de um estudo que envolvia os conhecimentos, espaço físico, acontecimento histórico, política, sociedade e civismo. Os objetivos deste ensino voltam-se para a formação da cidadania e o comportamento social dos indivíduos. A história só veio a ser aplicada como disciplina de grande importância no currículo nacional a partir do Decreto 7 de 79, do Conselho Federal de Educação. Foram muitas as transformações que sofreram os saberes construídos, e a disciplina de História não poderia ficar de fora dessas transformações. Com isso, provocou impacto profundo na concepção do ensino, trazendo como eixo importante a vida cotidiana. As dimensões subjetivas para a formação de sujeitos críticos da sua realidade de vida. Capítulo 2. De que forma está sendo trabalhado, construído o ensino de história nas escolas? Nadai, em 1985, afirma que, para despertar o interesse do aluno, não basta tomar a realidade social imediata como ponto de partida. Ela precisa ser problematizadora, isto é, ser interrogativa, questionada. Compreende-se, então, que, quando a história é ensinada dentro de uma visão processual, ocorre no aluno o desenvolvimento de habilidades que avançam do nível do conhecimento ao nível de outras habilidades intelectuais, o que significa a possibilidade de formação no educando da consciência da sua historicidade e da utilidade da história. No cotidiano de sala de aula, o professor da disciplina de História tem a necessidade de integração entre sua formação teórica e a sua prática pedagógica, para que possa exercer bem a sua atividade profissional. Vale ressaltar que não se pode esquecer outros valores que interferem no seu desempenho das suas funções, tais como as condições de trabalho, e os baixos salários também afetam o exercício da sua profissão de maneira a atender às reais demandas postas por um ensino dinâmico na contemporaneidade. Os PCNs esclarecem que o ensino de história possui objetivos específicos, sendo um dos mais relevantes o que se relaciona à construção da nação de identidade. Assim, é primordial que o ensino de história estabeleça relações entre identidades individuais, sociais e coletivas, entre as quais as que se constroem como nacionais. Capítulo 3. O olhar do aluno e do professor no processo ensino e aprendizagem da história. No capítulo foram realizadas as entrevistas com professores e alunos da Escola Municipal Ponte Real de Iambu. Algumas perguntas foram feitas aos professores.
como eles viam o ensino de história atualmente, se estavam satisfeitos com quem ensinavam e como ensinavam. De acordo com suas respostas, compreende-se que os alunos não se sentem motivados, em alguns casos, para o ensino de história. Não gostam de ler, isso foi colocado pelos professores. E pouco sabem sobre cidadania, responsabilidades, aprendizagem de fato para a vida. Outro ponto a ser questionado foi como são suas relações com os colegas de classes, professores e familiares. Mediante os questionamentos, é importante ressaltar que o exercício da ética e da cidadania ainda não são realidade frente aos alunos entrevistados. Muito ainda tem por se fazer para que o ensino de história alcance seus objetivos e a aprendizagem para a cidadania seja uma realidade junto aos alunos da realidade estudada. Aos professores de história foram feitos questionários pertinentes ao desenvolvimento dos alunos no sentido de saber se expressar por meio da fala, da escrita, da comunicação em geral, questionando realidade. Diante das colocações, constatou-se que caminhar é o resultado. É preciso que o ensino de história volte-se para a formação do cidadão, aquele que compreende os saberes necessários para a vida em sociedade, menos conteudista e avaliativo, mais formador para a vida, aquele que leva o raciocínio à dialogicidade, como afirma Paulo Freire. Um ensino em que os diferentes valores sejam discutidos e reconstruídos, onde professores e alunos aprendam entre si e para o todo. Considerações finais do meu trabalho. Ensinar é muito mais que transmitir informações. O ensino de história passou por mudança nas últimas décadas por um processo de valorização. O professor deve estar atento aos principais desafios do ensino de história na escola. O papel do professor de história na escola é promover conhecimento histórico como o lugar de compreensão de si e do outro, e para o olhar atento à realidade que nos cerca. Os meus agradecimentos são à minha família, aos meus amigos, colegas e professores do curso pelo incentivo e a colaboração na conclusão desta caminhada. Obrigado a todos.